dia. Eu espero que você esteja bem. E se não tiver, vai ficar. Essa é uma frase que eu sempre gosto de acolher as pessoas nesse programa Dica de hoje. Inclusive, gente, sexta-feira, eu não sei se vocês sentiram a minha falta. Mas sexta-feira nós tivemos sim o Dica de hoje. Porém, a gente, não sei nem o que foi que aconteceu, que eu acabei transmitindo ao vivo na minha outra página. Que na verdade essa página eu já falei aqui, já comentei que essa página a gente vai, daqui a pouco ela não vai mais existir, vai ser somente essa Paula Prazeres Corretora. E eu acabei fazendo lá, percebi por causa de algumas pessoas que entraram, e aí perguntaram e eu fiquei, será que eu tô na página correta? E depois que eu gravei, é que eu olhei que realmente eu não estava na página. Mas depois eu postei, se vocês perceberam, a gravação ficou lá na página do Instagram Paula Prazer, essa página aqui. Dizer para vocês que realmente, às vezes nem todos os dias a gente realmente amanhece bem, né? Eu passei um final de semana também bastante desafiador, estudando, né, na minha pós, mas também não estava muito bem de saúde. E eu acabei lembrando, né, lembrava da minha frase que minha mãe chegava e dizia assim, olha a sua frase, se não está bem, vai ficar. Eu começava a rir porque ela me lembrava. E aí eu dizia para ela, realmente, mãe, vai ficar, porque depende muito da gente. Olha, gente, é muito importante a gente entender que as situações da nossa vida, ela tem muito a ver aqui. Ela tá mais aqui, né? E mesmo nós trazendo ela para cá, né, para as emoções, mas ela é muito mais mente. Então, de fato, quando a minha mãe me lembrava disso, eu dizia, realmente, mãe, depende muito de mim mesmo, porque é do jeito que eu estou e do como eu quero estar e o que eu estou fazendo para ficar bem. E aí vem, lógico, tomando o que tem que tomar, se é uma medicação, né? Se é você ir até o médico. Então você também tem que buscar o que você precisa fazer para estar bem. Se você não está bem de saúde e você ficar esperando, não vai acontecer nada. Você vai continuar do jeito que está. Assim em qualquer circunstância da nossa vida. Então eu quero agradecer vocês que estão aqui já nesse nosso Dica de hoje, que é Conecte-se, o nome desse programa, e dizer que essa semana nós vamos ter muitas surpresas, tá? Mas eu queria primeiro que você comentasse aí, se você quiser, fique à vontade para me dizer como foi o seu fim de semana. E aí? Foi um final de semana bom? Você teve desafios? Como é que foi? Se você sentir à vontade, comenta aí pra mim enquanto eu tomo meu café quentinho, que eu já disse pra vocês que eu tomo café nessa hora que eu tô aqui nesse bate-papo com vocês. Ah, esse silêncio de vocês, eu tô acreditando que o final de semana foi ótimo. Bem, gente, inclusive, eu vou aqui lembrando você que está assistindo o nosso Dica de hoje. Se você assim desejar, vai ir passando para as outras pessoas, compartilhando. Você pode compartilhar bem mesmo embaixo, perto dos comentários, tem um aviãozinho, que parece assim um aviãozinho. Você pega, clica lá e mande para algumas pessoas que de repente você considere que precisa ou que vale a pena essa pessoa assistir o que a gente tem compartilhado aqui. E eu quero dizer para vocês que esse Dica de hoje, ele nasceu de uma pessoa, nasceu, lógico, a Paula teve o interesse de fazer, mas uma pessoa realmente conversando comigo, ela disse assim, olha, eu gostei tanto daquilo que você falou naquele dia comigo, e eu fiquei pensando, poxa, eu vou estar compartilhando com as pessoas aquilo que eu realmente tenho aprendido aí nessa jornada, nessa minha caminhada, enquanto profissional da educação, enquanto coach. E eu sempre digo, ser coach foi ser coach para mim e não para os outros, né? A primeira coisa que me levou a fazer esse curso foi a Paula. Não foi para atender ninguém, não atendo inclusive ninguém, mas eu fiz para a Paula, porque eu queria me conhecer. Era uma viagem de autoconhecimento.
Eu queria identificar as minhas fragilidades e as minhas fortalezas. Então, diante disso, eu resolvi fazer essa imersão, né? E foi muito bom para mim. Quem me conhecia há muitos anos e me conhece hoje, vê o quanto que eu evolui muito enquanto pessoa, em cima das minhas dores, das minhas reflexões. E aí a gente está agora compartilhando com você, né? Trazendo algumas dicas, por isso que o nome é Dicas de Hoje Conecte, porque a gente traz dicas e depois a gente se conecta. E essa conexão que eu sempre falo ela começa de dentro para dentro, ou seja, você e você, de dentro para o alto e de dentro para os lados. Então, essa conexão, ela tem essa linha, né? Então, gente, é isso. Quero agradecer a todos vocês que já estão comigo e que estão aí participando do Dicas de hoje. Também gostaria que você comentasse se você tem gostado, se tem sido abençoador para a sua vida, porque de alguma forma isso vai dando mais ainda energia para que eu continue aqui nesse movimento com vocês. Dizer para vocês que essa semana nós vamos falar, a partir de amanhã, sobre autocuidado. O autocuidado do profissional, o autocuidado que tem a ver com o profissional e com o pessoal, né? E aí eu vou trazer para o nosso dica de hoje algumas convidadas, né? Mulheres que vão falar um pouco desse autocuidado na estética, na beleza, mulheres que vão falar enquanto farmacêutica que atende as pessoas, que tem o cuidado, né, através da medicação, através de criação. Ela vai falar um pouco sobre essa influência. Então vai ser assim, muito legal essa semana. Então, se você gosta da dica de hoje, convide, compartilhe com as pessoas. As nossas lives, a partir de hoje, elas vão ficar gravadas só um dia, só até o fim da tarde. Depois, essa live vai lá para a nossa página, que é Corretoras de Excelência. Então, se você assistir agora ao vivo, ótimo. Mas se você quiser compartilhar com outra pessoa depois, você vai lá no link da minha bio. Na link da bio, você vai clicar, bem embaixo tem um link, e lá você vai clicar no botãozinho do YouTube e você vai se inscrever, tá? Nesse canal, que é Corretoras de Excelência. Lá vai estar todas as nossas lives, o nosso conteúdo vai estar lá. E você vai acionar o sininho, porque ele vai te avisar toda vez que tiver um conteúdo novo, tá? Porque as nossas lives ao vivo aqui do Dica de hoje só vai ficar gravada até o horário da tarde, na página Paula Prazeres Corretora. Depois a gente sobe para o YouTube, tá bom, gente? Até porque tem outras ações que eu estou aí já movimentando na minha página com relação à minha empresa. Para quem não sabe, a M Construções e Serviços Imobiliários, a gente trabalha com reforma de imóveis, adequando os imóveis à venda, né? E trabalhamos com venda, com aluguéis, então nós vamos estar focando muito isso na página também. Então hoje, eu queria só trazer um pouquinho, já que vocês não escreveram aí para mim, como foi o final de semana de vocês. Ninguém digitou aí para mim como é que foi esse final de semana. Eu espero que tenha sido bom. E se foi como o meu, que teve um desafio de saúde, mas estou aqui eu novamente, né? Bem, graças a Deus. Então eu queria compartilhar com vocês, só lembrar que na sexta-feira, para quem não assistiu a live, eu já falei por que não estava aqui, estava na outra página. Nós falamos um pouquinho sobre o que a gente deve ter, né? Ou seja, algumas dicas que eu dei sobre a escuta ativa. Até falamos um pouquinho dos 4 tipos de escuta, né? E foi muito interessante. Para algumas pessoas depois me chamaram no privado, lá mandaram um direct para mim e disseram assim: olha, engraçado, eu sempre observava a escuta ativa, somente a escuta que você falou, automática, do piloto. E aí minha mãe também, ela ficou lembrando do piloto automático. Pois é, mas nós temos outras formas de escuta ativa. E eu queria só trazer um pouquinho para vocês, para lembrar que quem não assistiu, tá? A gente trouxe o nível de escuta automático, né? Quando você está só no piloto automático, a escuta objetiva, a escuta empática e a escuta generativa.
né? Inclusive, todas essas escutas, elas são importantes nesse movimento de atendimento, né? De quando nós estamos atendendo. Cada uma dessas escutas, ela tem um objetivo, porém elas são necessárias numa escuta, né? No momento que você está atendendo, seja um paciente, seja, no caso, eu que sou corretora, seja você professor, qual a profissão que você exerce? Você vai precisar, sim, a melhorar, né? Dar mais ênfase ao seu cuidado, ao escutar as pessoas. Porque, às vezes, o resultado final que você tem interesse, que é o seu objetivo, tá? Vai depender muito da sua escuta. Que para alguns, o fato de você ser simpático e educado não significa que você tem uma escuta empática. Tá? Eu falei sobre isso também. E hoje a gente vai falar sobre alguns cuidados, né? O que nós devemos evitar numa escuta ativa? Porque a gente já falou muito sobre o que nós devemos fazer numa escuta ativa. Não sei se vocês estão lembrados, mas na sexta-feira eu falei para eles. Talvez vocês não tenham assistido ainda a minha live de sexta-feira, mas eu falei sobre algumas dicas. E uma delas, a principal que eu falei, foi que nós devemos estar envolvidos numa conversa. Quando nós estamos conversando com alguém, e essa conversa é a conversa de uma escuta ativa, nós devemos nos envolver na conversa. Porque, às vezes, nós estamos igual o piloto automático. Estamos diante da pessoa, a pessoa está falando, está contando a situação para nós, e a gente está simplesmente, entrando pelo ouvido e saindo pelo outro. A gente não está sequer dando ênfase ou prestando atenção no que a pessoa está falando, né? Então, que a gente esteja envolvido, que a gente esteja focado, que a gente esteja motivado nessa conversa, né? Ali atento ao que a pessoa está falando. Falamos também sobre a gente ficar muito atento a observar a pessoa, porque as pessoas demonstram de forma verbal e não verbal as suas, vamos dizer assim, o seu interesse ou não interesse, ou a sua forma como ela está recebendo a conversa, o diálogo que você está tendo com ela. Falamos também sobre você identificar a dor, e nós que trabalhamos com venda, que trabalhamos com clientes, que trabalhamos com paciente, que trabalhamos com os estudantes, é muito importante a gente identificar, a dor das pessoas. E aqui eu estou falando de dor, é sobre o problema, sobre o que leva a pessoa a te procurar, né? Então, alguma coisa que é a dor está te levando a pessoa a entrar em contato com você, conversar com você, né? Então, é importante a gente identificar, e a gente identifica isso, que é a necessidade do outro. Então, foi algumas dicas que eu dei. E hoje eu vou estar pontuando para vocês o que a gente não deve, ou seja, o que devemos evitar. Porque, às vezes, sem querer, nós não percebemos que a gente está cometendo algumas, vamos dizer assim, algumas chamam isso de erros, mas a gente está não dando tanta importância para a presença do outro na nossa vida. E eu digo isso porque algumas vezes, não digo sempre, mas algumas vezes também acontece isso comigo, né? Eu estou numa conversa e às vezes agoniada por resolver uma coisa, por responder depois algo para alguém, por ter que entregar alguma coisa, a gente acaba cometendo esses, vamos chamar assim de, não chamo de erros, né? Mas comete essas atitudes, melhor isso, cometemos essas atitudes, tá? Então a primeira que é muito presente, gente, é quando nós estamos escutando alguém, quando nós estamos envolvidos ali, né, conversando, a gente desviar a nossa atenção da pessoa. Não sei se vocês já passaram por isso, mas eu já passei. Eu já passei por situação de estar conversando com alguém e o celular começar aquele barulhinho da mensagem que está enviando. E a nossa curiosidade, porque o nosso cérebro é curioso assim. Em que sentido? Ele é preguiçoso, mas ele é curioso. Então, altamente, algo tira o teu foco de atenção. Aí você pega o celular e começa a olhar a mensagem. Você desvia a conversa ou o diálogo que você está tendo com a pessoa. Gente, nós devemos evitar isso.
né? Isso demonstra para a pessoa que você está tendo contato, que você está conversando, que você não tem interesse no que a pessoa está falando. E aí, gente, olha, é muito ruim, né? Eu digo porque eu já passei por isso, eu não estou falando algo que eu não passei, não. Tanto eu, a Paula, fazer, como eu também já passei por situação de pessoas também fazerem isso comigo, né? De nós estarmos conversando e a pessoa está no celular respondendo mensagem, ou mesmo pegando o celular e atendendo o celular e falando com alguém como se eu não estivesse ali. Então, quando você estiver num atendimento, é importante, gente, que você coloque o seu celular no silencioso, né? Inclusive, uma dica aí, nós, enquanto que eu também estou falando da área da pedagogia, né, enquanto educadora, isso é uma falha terrível que às vezes nós fazemos dentro das salas de aula, né? Quando nós estamos com nossos estudantes e a gente acaba atendendo o telefone dentro da sala. E é interessante que a gente fala tanto em ética, mas a gente também não realiza isso, a gente não faz, né? Porque a gente não aceita que um aluno faça isso, que um aluno pegue o celular e atenda dentro da sala de aula, mas a gente faz. Tá? Então, é importante que se você tiver uma situação necessária, grave, urgente, principalmente quem é mãe, às vezes o filho está em casa, está meio adoentado, e lógico, a mãe fica preocupada se o filho está bem, se a pessoa deu a medicação que o filho precisa, você informar a outra pessoa, olha, eu vou precisar, se for um caso urgente, eu vou precisar sair para atender essa ligação. Aí é uma outra coisa. E quando você estiver conversando com alguém, você tem que dizer, você colocar o telefone no silencioso. Tá? Nada é urgente, tão urgente, que você não possa depois dar um retorno. A minha professora de yoga, ela gosta de dizer uma frase, até ela gosta de fazer isso com a gente, né? Quando a gente está na aula, ela diz assim, que a gente bota o celular, ela diz, gente, desliguem esse celular ou bota no silencioso? Porque agora a pessoa mais importante é você. Não tem nada mais urgente do que você. Então, vamos fazer isso? Gente, e isso é um exercício. A mesma coisa quando você estiver numa escuta. Foque na pessoa. Não desvie sua atenção. E o celular, ele é um dos aparelhinhos, é um aparelho que tira a gente do nosso foco. Inclusive, nesse desviar sua atenção, inclusive quando eu estou estudando, ou quando eu estou fazendo, eu preciso fazer uma leitura de um livro, de um texto, eu gosto muito de usar a técnica do Pomodoro. Exatamente para isso, porque eu boto lá o meu celular, né, num tempo de 20, 25 minutos, ou de meia hora, depende, para que eu fique ali focado naquilo. Daqui a pouco, 5 minutos eu tiro ali, aí vou fazer alguma coisa, eu levanto, vou tomar um café, vou tomar uma água, porque para que aquilo não me tire da minha atenção. Então, aí é uma dica que você deva evitar numa conversa, quando você estiver numa escuta ativa com alguém, tá? A outra é a grande coisa que nós fazemos demais. Nós fazemos juízo. Evitar fazer juízo de valor em relação ao que está ouvindo, né? A gente está dando ênfase ao que a pessoa está ali falando e a gente está fazendo juízo, né? Tipo, julgando, fazendo o julgamento, né? Então, gente, é uma coisa que nós precisamos evitar. Evitar o julgar as pessoas pelo que elas estão falando, pela história que elas estão contando. E ontem, na sexta-feira, eu comentei sobre isso. As nossas dores, as nossas experiências, elas são experiências que nós nos conectamos às histórias, porém nós não sentimos igualmente. A dor que eu sinto de algo não é igual à dor que a Maria sente. É diferente, porque nós somos diferentes. Então não queira você, na hora que alguém está contando alguma dor, você pode, às vezes a gente até comenta assim, olha, eu sei essa dor que você está sentindo, porque eu já senti, você já sentiu, porque você já passou pela experiência, mas não que a dor que você está sentindo é igual a que a pessoa sentiu, porque não é. Nós somos diferentes, tá bom? Então nós precisamos evitar fazer juízo de valor
quando estamos ouvindo alguma coisa, ouvindo a dor, ouvindo a opinião, né, das pessoas. E, gente, isso é um exercício, porque não é fácil. Nós somos tendenciosos a julgar as pessoas, a julgar as situações que as pessoas estão nos contando. Então, nós precisamos evitar. Outra coisa que é uma dica importante é a gente evitar se preocupar com aquilo que vai perguntar. Fala como é que funciona isso. Porque quando você está tão focado numa conversa, numa escuta, num atendimento, a gente tem uma tendência a ficar preocupando o que eu vou perguntar logo em seguida, o que eu vou perguntar, o que eu vou perguntar. E o teu cérebro está em movimento de estão pensando o que você vai perguntar, o que você vai perguntar, que você não fica atento à conversa. Não sei se você já passou por isso. Me comente aí pra mim, você já passou por isso? De estar com alguém conversando, numa conversa, numa escuta, e de repente você está tão preocupado em responder a pessoa, ou perguntar algo para a pessoa, que você nem fica atento ao que ela está falando. Então, é outra coisa que nós devemos evitar. Deixar a conversa fluir. Ficar tão atento à conversa que você vai ter perguntas sempre para fazer. Porque quando nós estamos tão envolvidos numa conversa com alguém, atento ao que a pessoa está contando, a pessoa vai nos dando sinais do que a gente precisa perguntar. Você já ficou atento sobre isso? Por vezes você está ali conversando, tão atento à conversa, tão envolvido naquilo que a pessoa está contando para você, que você vai fazer perguntas para ela com base no que ela está falando. Porque ela está sinalizando para você, ela está trazendo quais são as dores. E aí eu estou falando de atendimento profissional. Quando nós estamos fazendo um atendimento, o próprio cliente está nos dando as respostas, está dando para a gente o que perguntar. É só a gente estar atento à conversa, né? Outra coisa que é também importante demais, que nós devemos evitar, é a nossa postura de insegurança, de preocupação, de medo. Gente, isso influencia muito numa conversa. Quando você está com alguém e se você se posiciona o seu corpo, e eu já falei isso, se você tiver um tempinho de entrar no meu canal lá no YouTube, tem um vídeo que eu falo sobre o poder da fisiologia, que a gente fala sobre a questão do corpo, como o nosso corpo ele se movimenta e de que forma este corpo transmite, ou que você está aberto para ouvir alguém, ou que você está rejeitando, ou até mesmo o movimento da sua vida, do seu dia a dia. Por exemplo, se você amanhece o dia com os ombros caídos, né, nessa posição, você já está sinalizando para o seu cérebro que você está cansado, que você está preocupado. Então, o exercício de se posicionar, só você posicionar o ombro nessa forma, você já traz uma transmissão para o seu cérebro de que você está aberto. Inclusive, é uma dica que se dá para quem fala em público, né? Que é a gente posicionar os ombros numa posição ereta, o pescoço, né? A cabeça, porque aí você está transmitindo para o seu corpo, para a sua mente, de que você está aberto a esse bate-papo, a essa escuta. Então, por que eu estou falando sobre a questão do corpo, da nossa fisiologia? Porque se você está com alguém conversando e você está mostrando uma postura de insegurança, mostrando uma postura de medo, né? Uma postura de preocupação, o seu corpo demonstra isso. E aí a pessoa que está com você, ela também observa, porque é a questão da percepção. Ela vai perceber. Paula não está bem. Ixi, Paula está insegura sobre isso que ela está falando. Ixi, Paula está com medo. Porque o nosso corpo, o nosso rosto vai representar isso. Então nós precisamos evitar, né, a transmitir a nossa insegurança, o nosso medo, a nossa preocupação na nossa postura, numa conversa, tá? E outra
que é um outro ponto que nós cometemos, eu cometo também, e que a gente precisa evitar, é ter rapidez, correria em fechar uma conversa. E eu tô falando isso em termos de atendimento, né? Às vezes nós estamos tão preocupados em chegar logo ao fim, ao fechar logo o negócio, que a gente quer fechar aquela conversa, a gente quer acabar com aquele papo, né? Então a gente precisa evitar ter essa rapidez de fechar, né, um diálogo. Porque às vezes essa nossa forma de mostrar que a gente está com interesse de acabar com aquela conversa, gente, aí eu não estou falando daquelas conversas, daqueles papos que acontecem, que a gente, tipo assim, que não é o que você preparou. Existem pessoas que você para no lugar e você tá com uma certa pressa, porque você tá ali indo pro trabalho, e você também não vai pegar e ficar ali, tá com pressa e tudo, e tá querendo. Eu costumo fazer, quando eu estou com uma agenda, o que eu digo pra pessoa? Tá, vamos marcar esse bate-papo para depois, quando é uma conversa que eu sei que vai precisar de mais tempo, né, de um cafezinho, né, de um momento para ouvir a pessoa. Então, isso não é falta de educação, pelo contrário, a você demonstrar a outra pessoa que ela é tão importante que você não quer conversar com ela nas correrias. Você quer um tempo para ela e um tempo para você. Então você pode fazer isso. Olha, eu estou agora com uma agenda apertadíssima, estou indo atender alguém, eu estou indo levar minha filha, mas vamos fazer o seguinte, vamos marcar essa nossa conversa para amanhã. E aí eu vou estar com mais tempo e a gente pode ir junto. Agora, se é uma situação emergencial, gente, se é alguém que você tá passando mal, tá com uma situação, aí a gente pode parar também e rever. Tudo isso tem a ver com a nossa vida, com a nossa agenda, com as nossas possibilidades. Não é por isso que eu vou ter que fazer algo fora daquele momento e também me prejudicar. Lembra que eu já falei sobre isso? Que as pessoas têm confundem muito empatia, né, no sentido de se colocar no lugar do outro e esquecer de você. E não é isso, tá? Nós precisamos nos colocar no lugar do outro, no sentido de ver que algo que o outro está fazendo é importante ou necessário, mas não que eu possa deixar a minha vida para viver a vida do outro. Tá? Muito cuidado, porque eu era assim. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Então, você precisa sim ter o cuidado de atender, né, com elegância, né, com respeito, né, vamos dizer assim, com empatia, mas ter o cuidado para você não demonstrar que você quer logo encerrar aquela conversa, aquele diálogo, né, fechar aquele negócio, porque não é bem assim. A gente só precisa ter objetividade, porém nós precisamos ampliar isso no sentido de escutar, de compreender, porque, gente, olha, às vezes numa conversa a gente acaba descobrindo muita coisa. Eu já contei para vocês algumas experiências que eu já vivi, que existem pessoas que a gente vai atender, que a gente vai conversar e que você vai lá para vender mesmo. E quando você vê, se você der a oportunidade, você vai conhecer a história daquela pessoa. Você vai conhecer as suas dores, você vai conhecer coisas que tão importantes e principais assim, para aquele momento, que elas servem para, inclusive, você perceber se aquela pessoa vai ou não fazer um negócio por você ou não, ou se ela vai fazer depois. Então, olha a importância de uma escuta, porque a escuta é uma conexão que você faz com as pessoas. Mas também tem escutas que nos ajudam a gente perceber também que a pessoa não tem interesse nenhum. Então, é importante a gente ficar atento, sim, a esses, vamos dizer, o que eu estou chamando de dicas, né? Vai te ajudar, tem me ajudado sempre, né? Então, e outra coisa que a gente precisa evitar numa escuta é não tente convencer. Nós temos uma tendência a querer convencer as pessoas de alguma coisa, né? Não sei se você já passou por isso, mas tipo, você vai num restaurante e aí você pergunta olha lá no cardápio, tem uma comida, e aí você pede.
Aí você chama o garçom vem. Você, por favor, eu gostaria desse prato aqui. Aí o garçom vem pra você e diz, não tem, mas tem esse. Ora, eu não quero esse que ele tá falando, eu quero é esse. Né? Então, às vezes, eu até digo assim, sim, mas eu gostaria desse aqui. Não, mas tem esse, tem esse, tem esse, tem esse. Não, mas o que eu queria comer era esse aqui. Né? Então, se está aqui, então é porque eu tô achando que vocês vão ofertar isso, né? Então, às vezes, nós também somos tendenciosos nas nossas escutas ativas a querer convencer as pessoas. No lugar de você convencer, é mais importante você fazer perguntas para que aconteça a conscientização da pessoa realmente enxergar se é necessário, se ela quer realmente aquilo, se ela está com dúvidas. Então, as perguntas, elas permitem você, inclusive, entender por que a pessoa está querendo fazer tal coisa, por que a pessoa está querendo vender, é a pergunta. Não tem outra coisa. Não é você convencer a pessoa, não, é você perguntar. E, gente, e abrir para pergunta, é uma conversa mesmo. E ser sincero, é uma conversa. Por isso que eu gosto sempre, é isso mesmo que você quer? Essa é a sua intenção? Porque tem gente que acaba, sabe, ocupando a gente ali, e às vezes não é isso que quer, mas tem vergonha de falar. Então, a pergunta, ela facilita, ela te ajuda a você, inclusive, fazer a pessoa entender que ela, inclusive, não quer aquilo no momento. Não é aquilo que ela quer. E nem por isso, você simplesmente, eu sou assim. Não quer, eu deixo livre. Vai embora. Inclusive, eu falei isso para uma pessoa uma vez no trabalho e ela começou a rir. Porque eu disse assim, hoje eu estou numa fase na minha vida que eu respeito tanto, inclusive, quem quer ir. Quem quer ir embora. Quem quer se afastar, quem quer... Não, as pessoas são livres. Eu não vou obrigar ninguém a ali continuar uma caminhada comigo quem não quer. Não. Então, é importante, e eu estou falando aqui em relação ao respeito a não querer convencer ninguém a algo, mas sim questionar, perguntar, para que a pessoa tome uma consciência sobre aquilo. Inclusive, no seu atendimento, do que é aquilo que realmente a pessoa quer ou não quer, tá? Então, aí eu trouxe algumas dicas, né, do que nós que devemos evitar numa escuta. Caso você chegou agora e quiser, de repente, ouvir novamente essa live, é só você assistir, eu vou deixar ela gravada até hoje, viu, gente? Até depois de 2 horas, a pessoa que trabalha comigo, ela vai tirar a live e vai levar para o YouTube. Aí você vai entrar no meu link na bio para que você tenha a oportunidade de ouvir novamente. E se assim quiser compartilhar com outra pessoa, de repente você tem alguém que você gostaria de presentear para refletir essas nossas dicas aqui, esse nosso bate-papo, é só para a gente refletir, para a gente realmente pensar sobre essa nossa vida profissional, porque não é fácil, né, gente? Inclusive, nós falamos na sexta-feira, a própria, eu retomei isso, mas a nossa live com a Daniele Buna, ela disse uma coisa que nós fomos sempre ensinados, inclusive nas formações, olha, quando você vier para o seu trabalho, deixe o seu problema de trás da porta. E a gente sabe que isso não é verdade. Nós carregamos conosco os nossos problemas, as nossas alegrias, tudo. O que nós precisamos é termos o cuidado de administrarmos isso, né? Inclusive, aí vem a escuta ativa, quando for necessário, compartilhar com alguém o que está acontecendo. Né? Alguém que possa te escutar, alguém que possa ter uma escuta empática. Lembra que a gente falou das 4 níveis de escuta? Uma escuta empática. Né? E se for algo para que você tome uma decisão, para que você construa algo novo, você vai lá na escuta. Quem se lembra agora que eu falei, que é lá onde acontecem os insights, onde acontecem as ideias, onde você transborda com outras pessoas e ali vai saindo novas oportunidades, a escuta generativa. Né? Então, nós precisamos ver em que ponto nós vamos estar nessas escutas da nossa vida profissional e pessoal. E aí, a escuta empática, que não é ser simpático, é muito diferente, gente. Ser uma pessoa educada, simpática e estar envolvido numa escuta empática.
tá bom? Se você perdeu essa live aí dos 4 níveis, né, de escuta, assiste aí na sexta-feira. Eu acho que ela ainda está aí na nossa página. E aí eu queria já trazer para vocês aqui o nosso Connect de hoje, tá? Nosso Connect de hoje a gente vai fazer uma respiração. Você vê como é interessante a nossa vida, gente. A minha professora de yoga, hoje eu tô falando muito nela porque esse final de semana ela me ajudou bastante no meu momento que eu não estava muito bem de saúde. E às vezes tem exercícios que a gente faz, tem um exercício que a gente faz que é cachorro olhando para baixo. E esse exercício a gente não gosta muito de fazer, tá? Porque a gente tem que ficar com a cabeça para baixo, as pernas para cima. E às vezes a gente fica meio zonzo quando faz, principalmente se faz de manhã cedo, como eu que faço 5h30 da manhã, 5h40. E às vezes a gente não quer, principalmente quando ela só num momento fazemos 2 ou 3 vezes. Ela disse, gente, mas é necessário vocês fazerem, porque vocês entendem quando estão fazendo, porque você está lançando sangue para o cérebro, e ela vai explicando. Então, existem situações, existem dicas que eu estou dando aqui, que às vezes parece ser algo que não é necessário, mas, gente, tem hora que você vai precisar, tem hora que vai ser necessário. E tudo isso que eu estou trazendo para vocês é experiências da minha vida, é o que eu tenho aprendido, é o que eu tenho construído nessa caminhada que tem me ajudado muito a superar as minhas dores, a superar as minhas crises de ansiedade. Para quem não conhece a minha história, quiser, tem uma live, várias lives, que é a Semana Cuidando dos Nossos Pensamentos, onde eu conto, se você quiser saber por que eu fui à busca do autoconhecimento. Eu tenho nessa primeira live, Semana Cuidando dos Nossos Pensamentos, onde eu falo de onde surgiu isso e por que surgiu, né, essa busca e o que isso me levou, tá bom? Bem, então, eu queria convidar vocês a fazer um exercício. Você pode estar aí no trânsito, não para deixar o carro dirigir sozinho, pelo amor de Deus. Coloque sua mão aí, dirige normalmente, fique escutando aí, né, a sua musiquinha se você estiver escutando. Inclusive eu gosto sempre de botar uma musiquinha aqui de fundo, ó, pra gente fazer esse momento. O que é o Conex? O Conex, na verdade, é um momentinho que a gente para, que a gente precisa colocar isso dentro da nossa agenda, gente. Mesmo no trabalho, nós tirarmos 5 minutinhos pra gente praticar o exercício da respiração. A nossa vida está muito dentro dessa nossa respiração. Quer ver um exemplo? Quando você passa mal, se você fizer uma respiração, o seu corpo melhora automaticamente, até para você pedir um socorro. Porque se você não está bem e entrar o sistema nervoso forte na sua vida, você é capaz de desmaiar ou até morrer, né? Então, a respiração nos ajuda nesse sentido. Então, hoje a gente vai fazer uma respiração que vai ajudar a dar um pouco menos de tensão aqui, ó. Essa parte nossa, se você triscar aqui, tem dia que tá tão duro, parecendo assim um tijolo, né? Então, se você quiser praticar isso no meio do seu horário de trabalho, na hora que você tiver um momentinho, às vezes a gente esquece, mas coloca o celular para te lembrar, você pode fazer. O exercício é o seguinte: você vai colocar, né, as suas mãos nessa posição com os seus dedos polegares tocando bem aqui no meio, tá? A diferença é que ele fica bem retinho e você encosta ele no centro aqui, ó, do seu peito. E os outros ficam em direção para a frente, tá bom? E aí você vai puxar o ar pelo nariz. Porém, quando você que está chegando agora, você está chegando logo no finalzinho do nosso exercício Conex. Então, você vai colocar os 2 dedos, né, o polegar, juntinho aqui no peito. Se você não puder fazer agora que está dirigindo, faça depois. E você vai puxar o ar pelas narinas. Quando você puxar o ar, mentalmente conta de 1 a 10, mas você vai parar. Você vai parar a respiração. E vai contar 1, 2, 3 e vai soltar. Só quando você estiver soltando, você tá com o dedo polegar aqui no meio, você solta o ar e faz a posição de como se os seus ombros estivessem decaindo. Gente, se você fizer isso durante 5 minutos, você vai sentir uma regeneração no seu corpo.
Você vai sentir uma sensação de paz. É muito legal. Então vamos tentar fazer? Só ensinando. O polegar, a mão, polegar aqui no meio do peito. Você vai puxar o ar pelas narinas e vai contar de 1 a 10. Porém, depois que contar de 1 a 10, você vai segurar 1, 2, 3 por 3 segundos e solta pela boca. Ok? Vamos lá? Nós só fizemos aqui 3 vezes. Não chegou nem a 1 minuto. Mas se você fizer isso durante 5 minutos, você vai se sentir. A gente já sente, olha, até a voz, ela acalma um pouco mais quando você faz esse exercício. Porém, a prática desse exercício é importante você fazer lembrando de puxar o ar, contando de 1 a 10 e parar e segurar 3 segundos e soltar pela boca. E quando estiver soltando pela boca, soltar o movimento dos ombros. Faça isso. Nessa sua correria da vida, pare um pouquinho e faça. Olha como você fica uma sensação de paz, tranquila, se fizer mais tempo, tá bom? Então, o nosso Conecte de hoje é que você possa, no dia de hoje, ser agradecido, muito agradecido por você estar vivo, por você estar saudável, por você estar podendo ir trabalhar e fazer tudo aquilo que você projetou para o dia de hoje. Então, a nossa dica de hoje é: seja empático, mais que simpático. Qual é a nossa dica de hoje? Seja empático, mais que simpático, tá bom? Desejo a todos um dia exponencial, um dia abençoador para vocês. E até amanhã com a nossa convidada, que a partir de amanhã nós vamos falar de autocuidado. E como o autocuidado é importante para a nossa vida profissional. Até amanhã.